Olá, boa noite. Nós estamos fazendo um vídeo para apresentar o nosso projeto de boas práticas de programação. Aqui, isso. Nós temos a nossa visão do produto, né, que você pediu pra gente fazer. Ok. A nossa ideia inicialmente era fazer um sistema de bater pontos, um sistema de registrar pontos para bolsistas e gerentes. Um pouco parecido com o que a gente tem aqui nas bolsas do IMD, Endmap, etc. Mas a gente queria fazer a nossa versão, e uma versão que diferente de outros sistemas, o nosso produto focaria só na simplicidade, na facilidade e na intuitividade desse uso, né? Seria uma coisa simples e integrada, e um sistema de cadastramento, né? A gente pensou, o MVP é o mínimo possível, certo? A gente queria mitigar esse problema central, que era a dificuldade, às vezes, encontrada por bolsistas, porque são sistemas muito antigos, são sistemas que não são tão intuitivos, né? E a gente viu que era valioso, porque essa solução é significativa no cenário atual, né? Viável, já que é relativamente simples de implementação, e validável, que a gente pode testar e validar de forma rigorosa, certo? Nas funcionalidades, a gente pensou em adicionar o cadastro simples de pontos, né? A visualização de cadastros feitos pelo usuário e a visualização de todos os cadastros. E os requisitos de código limpo seriam nomes descritivos para variáveis, né? Funções pequenas com responsabilidades únicas, comentários apenas o necessário, formatação consistente e uma estrutura organizacional clara, né? E dessa forma, esse produto ia ser valioso, viável e validável e ia se caracterizar como um MVP aplicável para o nosso desenvolvimento do projeto durante a matéria. Aí, com isso, agora a gente vai mostrar o nosso MVP funcionando, que basicamente a gente tem uma tela de login que a gente passa um username e uma senha. No caso da gente é Malva e a senha de 1 até 9. Esse usuário ele é do tipo bolsista e basicamente ele consegue registrar a hora de entrada, como você pode ver, e a hora de saída. Ele faz o mínimo possível. A gente também tem o usuário administrador, só botar, que basicamente é redes, o usuário, e a senha de 1 até 9, que basicamente ele é responsável por gerenciar todos os bolsistas que entraram no sistema, além de adicionar gerente e bolsista. Gerente seria ou um admin ou um técnico, basicamente o mínimo possível no sistema. A gente pretende melhorar ele nas próximas sessões, mas por enquanto é o que a gente tem. A nossa ideia originalmente, a gente tentou uma coisa maior, né, para esse projeto, tentou se aventurar em fazer um sistema maior do que provavelmente era esperado. E por isso a gente não conseguiu de fato implementar tudo que a gente queria. E a gente está pensando em fazer isso para versões futuras, como a gente vai falar daqui a pouco. Mas agora é análise do código. Isso. Passando mais para análise do código, eu vou mostrar esse exemplo aqui, que a gente considera que seja um código com boas práticas aplicadas, né? Esse código aqui demonstra uma das classes do sistema, que é a classe ponto, que representaria a entrada e a saída de registro de ponto do bolsista. E ela é composta dos atributos ID, hora de entrada, hora de saída e a quantidade de horas. Além disso, ela possui um bolsista, ou seja, um ponto, um registro de ponto é associado a um bolsista, e o mesmo bolsista pode ter vários registros de ponto, né? Em relação de 1 para muitos. Dentro dessa classe, ponto, a gente vai ter alguns métodos bem simplificados, bem enxutos, mas que possuem uma função extremamente necessária dentro do sistema como um todo, que são esses 3 métodos aqui. Deixa eu dar só uma arrumadinha. Pronto. Que são os métodos de calcular horas feitas, que basicamente ele só vai calcular a diferença entre a hora de entrada e a hora de saída. Ou seja, ele pega esses dois horários. Antes de tudo, ele verifica se é um horário válido, se esses 2 horários são válidos, e se forem, ele calcula a diferença deles para retornar para a gente. Preenche nessa variável quantidade de horas feitas. Além desse método, a gente tem também o método is, horário válido, que ele verifica se esses objetos que a gente tem na classe são válidos, ou seja, se eles estão instanciados, se eles são coerentes com o sistema. E
Além disso, tem um método que de fato calcula, faz a parte principal da diferença, que ele define, que é o método calcular a diferença de horas. Ou seja, ele recebe a hora de entrada e a hora de saída e nos dá como resultado essa diferença em horas também, né? Aí a gente considera essa classe como uma das principais partes do código que a gente aplica para boas práticas, porque ela, além de ser clara e objetiva, a funcionalidade dela é bem simples e ela consegue nos fornecer informações e mecanismos que são muito bem aproveitados no restante do código. Beleza. Eu coloco no refactor. Pronto. Ok. Aqui a gente fez a refatoração de alguns códigos, né? Esse código que a gente fez, a gente tem o front e o back-end, né? E a gente tem aqui os codes mal identificados, né? Que tinha código duplicado no nosso front-end. E o que a gente fez? A gente pegou todo esse código e colocou em um arquivo style.css, né? E aí implementou no app.view para que esse estilo fosse aplicado para todos os .views. Também tinha uma função com múltiplos papéis no front-end na hora de abrir. Era uma função que registrava o ponto e abria o pop-up. Aí a gente fez uma função para quando o botão foi ativado, que chamava uma função que abre o pop-up e uma função que registra o ponto. E por último tinha uma função que a gente mostrou, que a gente refatorou. Era, na verdade, uma função um pouquinho maior e era bem ilegível, porque era bem longa cada linha de código. Então, a gente refatorou isso. Aí, aqui nós tínhamos... Dá pra ver que... Aqui, ó. O estilo, o style, essa parte aqui do ponto view, toda tá repetida em login e em dashboard. E o app view é bem pequenininho, né? Então, o que a gente fez? A gente foi, importou tudo que está em style.css, que está aqui. Que seria o código duplicado dos outros dois arquivos? Exatamente. E aí a gente tirou dos outros dois arquivos, você vê que só acaba em script, não tem o style. E aí foi importado. Isso a gente tem lá no front-end. Esse aqui, o segundo, também é do front-end, né? O que eu tinha mencionado, que era uma função aqui, essa função de marcar ponto, ela mudava o valor do trigger, que é o que deixa o pop-up aparecer ou não, e marcava o ponto. Então, na nossa refatoração, a gente fez aqui de forma que, quando a gente chama ativar botão, ele vai marcar ponto e ativar o pop-up. E por último, aqui, nós tínhamos, na nossa classe .java, a gente tinha essa função que era bem longa e bem ilegível. Então, além de que fazia muita coisa, então era muito cheia e ilegível. Então, o que a gente fez? A gente refatorou ela em 3 funções diferentes que realizavam não tinha o mesmo funcionamento. E a mesma proposta. Mas eram bem mais legíveis e muito mais entendíveis. É isso, eles estão bem indicados aqui no nosso CodeSmells, onde são os lugares. São 2 no front e 1 no back. E aqui é o nosso log de refatoração. Ok. Agora os próximos passos e mostrando o backlog. Isso. Backlog. Ah, sim. Backlog. Unlocks e Product Backlog. Isso. Aqui, um pouquinho. tudo bem. Foram algumas das... A gente fez essa tabela. Eita. Que foram... Foi o backlog, né, do que a gente estava fazendo. E a gente implementou essas funções, como um usuário comum registrar um ponto, né? Ele vê os pontos marcados, o bolsista e o usuário, né, verem os pontos marcados. E essa parte a gente tem aqui, ó. Visivelmente foram implementadas apenas as funcionalidades mais necessárias do nosso sistema ponteiro, né, que é o nome que a gente deu, condizente com a definição de MVP.
Em futuras versões, a gente almeja adicionar funcionalidades como a adição de usuários por parte dos gerentes, né, que estão tanto usuários simples como usuários gerentes, e a justificativa de horas por parte dos bolsistas. Isso é o que a gente almeja adicionar, né, no nosso projeto, depois de desenvolver esse MVP. E é isso. A gente passou alguns segundinhos do tempo máximo, mas é isso. É isso. Muito obrigada, professor. Valeu!